Oi, quinto ano, tudo bem? Vamos lá para a nossa aula de geografia? Peguem o material e identifiquem os conteúdos nas páginas do livro de vocês. Vamos lá? Bem, hoje nós vamos falar sobre os lugares e modo de vida urbanos e rurais, tá? Os conteúdos estarão presentes nas páginas 56 a 58 e atividades são páginas estarão presentes, na verdade, nas páginas 59 e 61. Vamos lá? Bem, gente, os municípios, eles são bem diferentes entre si. Eles tendem a apresentar diferenças em suas particularidades, até porque eles ficam em localidades diferentes, tá? Então, cada município, ele vai ter a sua característica própria, ok? Então, eles podem estar ou numa zona urbana ou numa zona rural, tá? A vida na área interiorana, ela é bem diferente daquela na área metropolitana. Até porque o ritmo de vida na zona rural, ela vai ser diferente da zona urbana, porque a gente tem algumas atividades na zona rural que não nos compete realizar na zona urbana, assim como vice-versa. Sem falar que na zona metropolitana, na área urbana, né, na área metropolitana, existem oportunidades que o campo não oferece, né? Mas cada uma tem sua característica e sua particularidade. Não existe uma área mais importante que outra, tá? Então, a vida, gente, ela é geralmente diferente quando se trata de cidades pequenas do interior. A gente sabe que nessas cidades a forma de viver é bem interessante. Então, ali no centro, próximo às prefeituras, a gente encontra posto de saúde, escolas, igrejas, praças e centros comerciais. Tudo é muito próximo. Na cidade grande isso muda, porque fica tudo muito solto e muito disperso, né? No Brasil, gente, existem cidades na zona rural que são grandes e bem desenvolvidas. Mas o que caracteriza a área interiorana é, na verdade, a vida do homem do campo, dedicada ao trabalho da agricultura e à criação de animais. Então, no interior, o campo, a zona rural, o homem não encontra largas avenidas, urbanização, serviço de saúde, educação da mesma forma, né, que eles vão encontrar lá naqueles pequenos municípios, né? A gente sabe que existem áreas pequenas, né, povoados chamados de distritos municipais, que são ainda menores que os municípios. Tá? Então, a vida no campo ela é geralmente calma e as pessoas têm hábitos mais simples, sem muita correria. Um dos maiores benefícios de se viver no campo, por exemplo, é a vida saudável. Na cidade, as grandes oportunidades. Então, como a Pro já falou, um depende do outro. Não, aliás, cada um tem sua importância. Um não depende do outro, mas os dois são fatores importantes, ok? Então, na área rural, o homem aproveita mais a natureza, ele aproveita mais a paz, o sossego. Na capital, por exemplo, na cidade grande, o ritmo de vida ele é diferente. Não se compara ao ritmo de vida que as pessoas têm no interior. Então, tudo isso causa diferenças na forma de viver das pessoas. Então, nas cidades há um movimento mais intenso, concentrando a maior parte da população, né? Em cada cidade há uma área que centraliza lojas comerciais, bancos, hotéis, escritórios, igrejas. Essas áreas, elas são chamadas de centros da cidade. Então, o centro da cidade, ela é constituída por vários tipos de comércios, tá? Muitos municípios, embora tenham suas prefeituras que já se incorporaram, na verdade, às metrópoles, né? A gente ainda vê aí algumas carências de algumas coisas, tá? Então, por causa dessa junção, criou-se a região metropolitana, que é uma área que comporta a metrópole e as cidades que os rodeiam, tá? Então, gente, os grandes centros se unem não só devido à urbanização, mas também em relação ao desenvolvimento social, tá? Então, exemplos de grandes centros a gente tem aí São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Curitiba, que são aquelas grandes cidades, as capitais. As metrópoles, elas podem ter diversos tamanhos, dependendo do número de habitantes da população que está presente naquela localidade. Tá? Então, na metrópole, cidade ou município, que apresenta os equipamentos urbanos mais modernos, como portos, aeroportos, comércios e também a sede de governos estaduais e municipais, tendem a ser mais desenvolvidos.
certo? Mas assim, não significa dizer que em algumas regiões ele pode ser um pouco desenvolvido, podem ser um pouco precárias, tá? Temos também os subúrbios, que são formados em localidades afastadas dos centros das cidades. Então, nos subúrbios moram as pessoas das comunidades urbanas mais simples, ou seja, aquelas que buscam tranquilidades, mas também pequenos produtores em sítios, granjas e chácaras que colaboram com o abastecimento das cidades com seus produtos cultivados no cinturão verde, como verduras, carnes, frutas, legumes, ok? Mas existe, gente, os problemas das grandes metrópoles, que a gente vai conhecer agora. Então, a necessidade básica de uma cidade são de responsabilidade do seu governo. O governo precisa assistir essas áreas para que nada falte naquela área, tá? E a população acabe se tornando bem servida em relação aos serviços que ele pode oferecer. Então, entre eles temos a educação, né, com o número de escolas que deve ser coerente, a população estudantil deve atender, o transporte, né, que a população ela deve ser bem servida para poder se locomover de uma área para outra nesses grandes centros urbanos. A saúde deve ser para todos, porque a gente sabe que em alguns casos ela é bem restrita, nós não temos saúde de qualidade no país, né, por conta da questão das corrupções, muito dinheiro roubado, e aí muitas vezes o que realmente precisa ser assistido como a área da saúde acaba sendo um pouco esquecido. Mas tem também a questão das águas, as redes de águas e de esgoto, que deve possuir saneamento básico para preservar a saúde da população. A questão do lazer, que é bastante procurado nas áreas urbanas, tá, gente? Que deve contar com parques, quadras, pistas para desportos, jardins, zoológicos, várias outras opções que a gente pode encontrar. A comunicação, ela deve ser um sistema que venha atender a população, que facilite a vida dos munícipes. A segurança, que o policiamento, ele deve ser preparado para assegurar a ordem daquele lugar, né? Toda cidade tem bairros e tem subúrbios, então devido a muitas pessoas se deslocarem para metrópoles para procurar melhoria de vida, as cidades acabam de certa forma se tornando superlotadas, e isso compromete o trabalho social que é oferecido em determinada área, isso acaba prejudicando. Mas isso não significa dizer que os governantes não devem estar olhando e melhorando essa questão dessa assistência à sociedade, tá? Porque senão a situação vai ficar feia, vai gerar desemprego e aí vai comprometer a qualidade de vida dessa população, ok? Essa foi a nossa aula de hoje, espero que vocês tenham gostado, façam as atividades e não esqueçam de mandar as fotos para a prova, ok? Um super beijo para vocês e até a próxima aula.